Era uma manhã de segunda-feira no Aeroporto Internacional de São Paulo. O lugar estava movimentado, com pessoas apressadas arrastando malas e altos-falantes, anunciando voos constantemente. No meio daquela multidão, um homem idoso, de passos lentos, caminhava com cuidado. Seu nome era Joaquim, um humilde fazendeiro do interior de Minas Gerais. Joaquim vestia roupas simples e um chapéu de palha já desgastado pelo tempo. Seu rosto era marcado por rugas profundas, cada uma delas contando a história de anos de trabalho árduo sob o sol quente da roça. Em suas mãos, ele carregava uma pequena mala de couro, um presente de sua falecida esposa, Maria. Aquela mala era um de seus bens mais preciosos, e ele a segurava com carinho. Era a primeira vez que Joaquim iria andar de avião. Após muitos anos de economias, finalmente havia conseguido juntar dinheiro suficiente para realizar o sonho de visitar seu filho, que morava fora do país. O cansaço da vida dura estava evidente em seu corpo, mas, em seus olhos, brilhava uma chama de alegria e esperança. Fazia mais de 10 anos que ele não via o filho, e o coração de Joaquim estava cheio de expectativa. Enquanto caminhava pelo saguão, Joaquim notou que as pessoas ao seu redor olhavam para ele com estranheza. Ele sabia que sua aparência simples não combinava com o luxo do aeroporto, mas isso não o preocupava. Seus pensamentos estavam fixos apenas no reencontro que estava prestes a acontecer. Ao se aproximar do portão de embarque, Joaquim foi surpreendido por uma jovem elegante, que se aproximou com passos firmes e decididos. Seus saltos altos ecoavam no chão de mármore, e o cheiro do perfume caro que ela usava encheu o ar ao redor. Era Carolina Neves, uma empresária famosa, conhecida tanto por sua riqueza quanto por sua arrogância. Carolina olhou para Joaquim com desprezo, torcendo o nariz como se tivesse encontrado algo desagradável. Seu humor, já azedo pelo atraso no voo, piorou ao avistar o idoso ali. "O que você está fazendo aqui?" Carolina perguntou, com uma voz fria e cortante. "Esse lugar não é para gente como você." Joaquim ficou parado, sem saber como reagir. Ele sentiu o peso das palavras de Carolina, mas tentou manter a calma. Estava ali para ver seu filho, e nada o faria desistir dessa viagem. Carolina, no entanto, não estava disposta a deixar o assunto passar. Ela se aproximou do funcionário da companhia aérea que estava no portão de embarque e, em voz alta, exigiu que Joaquim fosse retirado do voo. Ela alegava que ele fedia a animais e que não era apropriado ele viajar na mesma classe que ela. O funcionário, claramente desconfortável com a situação, tentou acalmar Carolina, mas ela estava determinada a conseguir o que queria. Com um tom autoritário, ela ameaçou fazer um escândalo, mencionando seus contatos influentes. Joaquim, por sua vez, sentiu o constrangimento crescer dentro de si. O sonho de ver seu filho parecia estar desmoronando diante dos seus olhos. Ele pensou em desistir e voltar para casa, mas algo o impedia. Havia uma força maior dentro dele, uma determinação silenciosa que o fazia querer resistir. E então, quando tudo parecia estar perdido, algo inesperado aconteceu. Enquanto Carolina continuava a exigir que Joaquim fosse retirado do voo, o tumulto começou a chamar a atenção das pessoas ao redor. Murmúrios ecoavam pelo saguão, e os olhares curiosos se voltavam para a cena. Carolina, impaciente, cruzou os braços e encarou o funcionário da companhia aérea com um olhar frio. Joaquim, por outro lado, sentia-se cada vez mais deslocado. Ele não queria causar problemas, muito menos ser o centro de uma situação tão constrangedora. Com o coração apertado, ele pensou em desistir e voltar para a fazenda, onde tudo era mais simples, onde ele não era julgado pelo que vestia ou pelo modo como cheirava. Mas antes que Joaquim pudesse tomar qualquer decisão, uma voz firme e calma se fez ouvir. Era uma senhora de meia idade, que estava sentada perto do portão de embarque. Ela se levantou e caminhou até onde Carolina e Joaquim estavam. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque elegante, e seu semblante transmitia autoridade e serenidade. "Com licença", disse a senhora, olhando diretamente para Carolina. "Acredito que não é necessário tratar este senhor dessa maneira. Todos nós temos o direito de viajar, independentemente de nossa condição." Carolina olhou para a senhora com desdém, mas antes que pudesse responder, a mulher continuou: "O que você está fazendo não é apenas injusto, mas cruel.
Esse homem pode não ter o mesmo luxo que você, mas isso não o torna inferior. O funcionário da companhia aérea, que parecia aliviado pela intervenção, se aproximou de Joaquim e com um sorriso gentil disse: Senhor, não se preocupe. Você tem todo o direito de embarcar. Vou garantir que tenha uma viagem tranquila. Carolina, furiosa, abriu a boca para protestar, mas foi interrompida por outra pessoa que se aproximou. Um homem de terno escuro, que até então estava observando a cena à distância, se apresentou como o gerente do aeroporto. Ele havia sido informado sobre a situação e decidido intervir pessoalmente. Senhora Neves, peço desculpas por qualquer inconveniente, disse o gerente com um tom respeitoso, mas firme. No entanto, não podemos discriminar ninguém com base em sua aparência ou cheiro. Se houver algum problema, estou certo de que poderemos resolvê-lo de maneira civilizada. Carolina, surpresa pela resistência que encontrou, finalmente cedeu. Ela lançou um último olhar de desprezo para Joaquim, antes de se virar e caminhar rapidamente em direção ao portão de embarque, sem dizer mais nada. Joaquim sentiu uma onda de alívio, misturada com gratidão, por aqueles que haviam se levantado em sua defesa. Com um sorriso tímido, ele agradeceu ao gerente, à senhora e ao funcionário, antes de seguir para o portão de embarque. Mas enquanto ele passava pelos controles de segurança, um pensamento inquietante cruzou sua mente. Carolina Neves não era o tipo de pessoa que aceitava ser contrariada tão facilmente. O que ele não sabia era que, naquele momento, uma série de eventos estava sendo colocada em movimento, eventos que mudariam sua vida para sempre. Joaquim finalmente estava a bordo do avião, sentado perto da janela, observando o movimento do aeroporto lá fora. Ele nunca havia visto algo tão grandioso. As enormes aeronaves, o vai e vem constante de pessoas de diferentes partes do mundo, tudo era novo e fascinante para ele. Mas, apesar de toda a excitação, ainda havia uma sombra de incerteza em seu coração. Enquanto aguardava o início do voo, ele notou que Carolina Neves, a mulher que havia causado toda aquela confusão, estava sentada a alguns assentos de distância, na mesma classe. Embora ela não olhasse em sua direção, Joaquim podia sentir a tensão no ar. Ele sabia que a humilhação que Carolina havia sofrido na frente de tantas pessoas não seria facilmente esquecida. O avião decolou suavemente e Joaquim sentiu uma mistura de medo e maravilha ao perceber que estavam deixando o solo. Ele segurou a pequena mala de couro com força, buscando conforto nas memórias de sua esposa. Maria sempre soube como acalmá-lo, como dissipar suas preocupações. Agora, Joaquim se encontrava sozinho, enfrentando um mundo que lhe parecia cada vez mais desconhecido. Enquanto o voo prosseguia, Joaquim tentou se distrair com a paisagem do lado de fora, mas seu pensamento voltava constantemente para Carolina. O que mais ela poderia fazer? Será que a raiva dela havia se dissipado? Ou ela estava planejando algo? O silêncio do voo foi interrompido quando o piloto anunciou que logo estariam servindo as refeições. Joaquim se ajeitou em seu assento, um pouco nervoso, pois não sabia exatamente como funcionava aquele serviço. Quando a comissária de bordo se aproximou com o carrinho de refeições, Joaquim notou que Carolina a observava de perto. Quando a comissária chegou ao assento de Joaquim, ele sorriu educadamente e aceitou a refeição que lhe foi oferecida. Mas naquele exato momento, Carolina chamou a comissária com um gesto brusco. Por favor, assegure-se de que meu pedido seja atendido imediatamente. Eu tenho certas restrições, disse Carolina, com um tom de voz que parecia carregado de segundas intenções. A comissária assentiu, visivelmente desconfortável, e foi atender ao pedido de Carolina. Joaquim sentiu um arrepio subir por sua espinha. Havia algo naquela situação que não parecia certo. Ele olhou para o prato à sua frente, hesitante, e então para a pequena mala em seu colo, sentindo a presença de Maria de alguma forma, como se ela estivesse tentando lhe enviar um sinal. Ele decidiu esperar antes de comer. Algo dentro dele dizia que aquela refeição, que deveria ser um simples ato de conforto durante o voo, poderia não ser o que parecia. Carolina, por sua vez, observava cada movimento de Joaquim com o canto dos olhos. Ela mantinha uma expressão neutra, mas por dentro, seu orgulho ferido clamava por vingança. E, naquele voo silencioso,
Joaquim estava prestes a descobrir que as intenções de Carolina iam muito além de uma simples discussão no aeroporto. O silêncio dentro do avião era quase palpável, interrompido apenas pelo som baixo dos motores e o murmúrio ocasional dos passageiros. Joaquim continuava sentado em seu assento, com o prato de comida intocado à sua frente. Ele não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Seus instintos, forjados por anos de vida simples e trabalho árduo, o alertavam para ser cauteloso. Carolina, por outro lado, parecia ter relaxado em seu assento. Ela havia comido sua refeição tranquilamente, sem dar mais atenção ao idoso. Mas Joaquim não se deixava enganar pela aparente calmaria. Ele sabia que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Os minutos se arrastavam e o avião voava firme em seu percurso. Lá fora, o céu que antes era claro começava a se escurecer, nuvens densas se formando no horizonte. O tempo parecia pressagiar algo sombrio, uma metáfora para o turbilhão de emoções que começava a tomar conta de Joaquim. De repente, uma turbulência leve sacudiu a aeronave, e o piloto pediu que todos permanecessem em seus assentos com os cintos afivelados. Joaquim sentiu seu coração acelerar. Não era a primeira vez que ele experimentava medo, mas havia algo diferente dessa vez, uma sensação de perigo iminente. Enquanto as luzes de aviso piscavam, a comissária de bordo voltou a passar pelos corredores, certificando-se de que todos estavam seguros. Ao se aproximar de Joaquim, ela notou o prato ainda intocado e perguntou gentilmente: "Está tudo bem, senhor? Não gostou da refeição?" Joaquim a encarou por um momento antes de responder, medindo suas palavras. "Não, está tudo bem. Eu só perdi o apetite." A comissária, sem querer insistir, apenas sorriu e continuou seu trabalho. Mas antes de se afastar, ela lançou um olhar rápido em direção a Carolina, que estava sentada não muito longe, observando tudo de forma discreta. O que Joaquim não sabia era que nos bastidores daquela tranquila viagem, um jogo perigoso estava em andamento. Carolina havia se aproveitado de seus contatos para garantir que seu plano fosse executado sem falhas. A humilhação que ela havia sofrido no aeroporto precisava ser vingada, e ela estava determinada a fazer com que Joaquim pagasse por isso. Mais uma vez, a aeronave foi sacudida por uma turbulência, desta vez mais forte, arrancando pequenos gritos de surpresa de alguns passageiros. O clima dentro do avião começou a mudar, o medo e a incerteza se espalhando lentamente entre os viajantes. Joaquim fechou os olhos tentando se acalmar, mas a sensação de que algo terrível estava para acontecer só aumentava. De repente, o som de um anúncio interrompeu seus pensamentos. "Senhoras e senhores, aqui é o comandante falando. Estamos entrando em uma área de turbulência severa. Por favor, permaneçam em seus assentos e mantenham os cintos afivelados. Estamos tomando todas as precauções para garantir sua segurança." As palavras do piloto, embora tranquilizadoras, fizeram com que o coração de Joaquim disparasse. Ele agarrou os braços da poltrona, sentindo o suor escorrer pelas mãos. E foi naquele momento, em meio à tensão que se instalava na cabine, que Joaquim percebeu que aquela turbulência não era apenas uma coincidência. Lentamente, ele abriu os olhos e olhou ao redor. Carolina estava quieta em seu assento, com uma expressão satisfeita no rosto. Ela sabia de algo que ele não sabia. E então, uma ideia horrível começou a se formar na mente de Joaquim. Ele havia sido alvo de algo muito maior do que simples palavras de desprezo. Mas o que Carolina realmente pretendia? E como ele poderia se proteger de algo que ainda não conseguia entender completamente? A resposta para essas perguntas estava prestes a se revelar, e Joaquim logo descobriria que o perigo real não estava apenas fora da aeronave, mas sim dentro dela, ao alcance de suas mãos. A turbulência fora contida, e o avião seguia agora de maneira mais estável, mas dentro de Joaquim, a tempestade continuava a crescer. O olhar satisfeito de Carolina não saía de sua mente, e ele sabia que algo muito errado estava prestes a acontecer. Alguns minutos se passaram, e a comissária de bordo apareceu novamente, desta vez trazendo um copo de água para Joaquim. Ela se inclinou, e com um sussurro que mal podia ser ouvido, disse: "Eu notei que o senhor está nervoso.
Se precisar de algo, estarei por perto. Joaquim agradeceu com um aceno, mas a inquietação dentro dele só aumentava. Algo naquele voo estava errado, e ele precisava descobrir o que era antes que fosse tarde demais. Enquanto bebia a água, seus olhos se fixaram em Carolina. Ela estava distraída, mexendo em seu celular, mas parecia satisfeita, como se já soubesse o desfecho de algo que ele ainda desconhecia. De repente, uma ideia surgiu na mente de Joaquim. Ele lembrou-se de uma conversa que teve, há muitos anos, com um velho amigo que trabalhava na polícia. Naquela ocasião, seu amigo lhe contara sobre os perigos de ser alvo de uma pessoa influente, alguém que podia fazer com que as coisas parecessem acidentes ou coincidências. Joaquim percebeu que precisava agir. Ele decidiu que, assim que o avião pousasse, procuraria as autoridades para relatar o que estava acontecendo. Mas enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, o inesperado aconteceu. O avião deu uma sacudida violenta e as luzes internas piscaram. Todos os passageiros seguraram firme em suas poltronas, alguns gritando de medo. O piloto voltou a falar, mas desta vez sua voz parecia preocupada. Senhoras e senhores, estamos enfrentando uma situação inesperada. Peço que mantenham a calma e sigam as instruções da tripulação. O medo tomou conta de Joaquim. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer e sentiu-se impotente para impedir. Mas então, enquanto todos estavam distraídos pela situação a bordo, ele notou algo que fez seu coração parar. Carolina havia deixado cair um papel de sua bolsa enquanto procurava algo em seu celular. Discretamente, Joaquim olhou em volta e, aproveitando que ninguém estava prestando atenção nele, esticou-se e pegou o papel. Era uma pequena nota, e ao abri-la, Joaquim leu uma mensagem curta, mas que gelou seu sangue. Tudo preparado. O acidente ocorrerá logo após a turbulência. Certifique-se de que ele esteja sentado no local certo. Joaquim sentiu um frio atravessar seu corpo. Aquilo não era apenas uma vingança pessoal de Carolina. Era algo muito maior e mais perigoso. Ele estava em meio a um plano terrível, que envolvia não só ele, mas todos os passageiros daquele avião. Antes que pudesse processar completamente o que estava acontecendo, Joaquim sentiu uma mão em seu ombro. Era Carolina, que, sem perceber que ele havia lido a nota, aproximou-se com um sorriso falso. "Está tudo bem com o senhor?" perguntou ela com um tom de voz doce, mas carregado de segundas intenções. Joaquim forçou um sorriso e balançou a cabeça, tentando esconder o medo que o consumia. Ele sabia que não podia confrontá-la ali, não enquanto estivessem no ar, sem qualquer chance de escapar. Mas ele também sabia que precisava fazer algo, e rápido, para impedir que o plano de Carolina se concretizasse. O tempo estava correndo, e a vida de todos naquele avião dependia de suas próximas ações. Joaquim fechou os olhos por um momento, buscando força nas memórias de Maria, e decidiu que faria o que fosse necessário para salvar a si mesmo e a todos os outros. Ele não sabia como, mas estava determinado a sobreviver àquele voo. Joaquim manteve o sorriso forçado, disfarçando o pavor que o tomava por dentro enquanto Carolina se afastava. Ela voltou para seu assento, olhando pela janela como se nada tivesse acontecido. Mas Joaquim sabia que cada movimento dela fazia parte de um plano sinistro. Ele precisava pensar rápido. Se o que estava escrito na nota fosse verdade, o acidente estava prestes a acontecer. Joaquim começou a considerar suas opções. Avisar a tripulação, tentar falar com o piloto, ou talvez, em um ato de desespero, confrontar Carolina diretamente. Mas cada uma dessas ações carregava um risco enorme. E se ele fosse acusado de estar louco? E se ninguém acreditasse nele? Enquanto esses pensamentos turbilhonavam em sua mente, o avião foi atingido por outra forte turbulência. A aeronave chacoalhou violentamente, e alguns passageiros soltaram gritos de pânico. As máscaras de oxigênio caíram dos compartimentos superiores, e o piloto, em uma voz claramente tensa, pediu que todos as colocassem imediatamente. Joaquim agarrou a máscara, mas seus olhos não saíam de Carolina. Ela havia colocado a máscara, mas o brilho maligno em seus olhos indicava que ela ainda estava no controle da situação. Ela tinha certeza de que nada poderia dar errado para ela, mas Joaquim estava determinado a provar o contrário. Ele sabia que não podia contar com a sorte. O tempo era curto,
e ele precisava agir. Tentando parecer calmo, Joaquim se levantou de seu assento, algo que imediatamente chamou a atenção de uma das comissárias de bordo. Ela se aproximou rapidamente, tentando mantê-lo em seu lugar. "Senhor, por favor, sente-se. Estamos em uma turbulência muito perigosa." Joaquim segurou o braço da comissária, sua voz baixa, mas carregada de urgência. "Por favor, escute. Preciso falar com o piloto. Há algo terrível prestes a acontecer, e eu posso impedir." A comissária, já nervosa com a situação a bordo, hesitou. Ela olhou nos olhos de Joaquim e percebeu que ele não estava apenas com medo da turbulência. Havia algo mais, algo que ele não conseguia dizer em voz alta. Mas antes que ela pudesse responder, Carolina se levantou também, aproximando-se com um sorriso calmo. "Senhorita, acho que este homem está apenas confuso. Ele me disse que não se sentia bem antes de embarcarmos. Eu posso cuidar dele, não se preocupe." Joaquim sentiu o pânico crescer em seu peito. Carolina estava tentando afastar qualquer ajuda, isolá-lo para que pudesse concluir seu plano. Mas a comissária, percebendo o tom quase manipulador de Carolina, hesitou mais uma vez. Foi então que Joaquim, em um ato de desespero, mostrou rapidamente a nota para a comissária. Os olhos dela se arregalaram ao ler as palavras, e ela finalmente entendeu que algo muito mais sério estava acontecendo. Sem dizer uma palavra, ela assentiu para Joaquim e começou a se afastar discretamente, indo em direção à cabine do piloto. Carolina percebeu a mudança de atitude da comissária e, por um breve momento, sua expressão de calma se desfez, revelando a verdadeira preocupação. Ela tentou disfarçar, mas Joaquim percebeu que, pela primeira vez, Carolina não estava tão segura de seu plano. O avião continuava sacudindo enquanto a tempestade lá fora piorava. Joaquim sabia que precisava se preparar para o que viria a seguir. Ele olhou pela janela e viu as nuvens escuras e os relâmpagos que iluminavam o céu. A tensão dentro da aeronave era quase tangível, e todos os passageiros estavam em estado de alerta. O que Joaquim não sabia era que o destino daquele voo estava prestes a mudar drasticamente, e que suas ações nos próximos minutos determinariam se ele e os outros passageiros sobreviveriam ou não. A comissária de bordo, ainda em choque com a revelação da nota, apressou-se em direção à cabine do piloto. Joaquim a observava com o coração disparado, esperando que ela conseguisse alertar a tripulação antes que fosse tarde demais. Carolina, por outro lado, parecia dividir sua atenção entre Joaquim e os outros passageiros, como se estivesse avaliando suas próximas ações. Enquanto a comissária desaparecia pela porta que dava acesso à cabine, o avião balançava novamente, desta vez de maneira mais violenta. As luzes piscavam e uma sensação de perigo iminente tomava conta de todos a bordo. Carolina percebeu que a situação estava saindo do seu controle. Ela tentou manter a compostura, mas Joaquim viu que o medo finalmente havia encontrado um lugar em seu rosto. Joaquim decidiu que não podia mais esperar passivamente. Ele sabia que precisava ganhar tempo, e talvez, se conseguisse distrair Carolina, a comissária teria uma chance de avisar o piloto e impedir o que quer que estivesse planejado. Ele se aproximou de Carolina, que agora o observava com um olhar desconfiado. "Sabe, Carolina", começou Joaquim, tentando soar o mais calmo possível, "eu sempre acreditei que a vida nos dá a chance de mudar, de nos redimir. Às vezes cometemos erros, mas ainda temos a oportunidade de fazer a coisa certa. Talvez neste momento seja essa a sua chance." Carolina o encarou, surpresa pela mudança de tom. Por um instante, pareceu considerar as palavras de Joaquim, mas logo balançou a cabeça, tentando afastar qualquer dúvida. "O que você sabe sobre isso, Joaquim? Você é só um velho ingênuo, vivendo em um mundo de sonhos. As pessoas como eu, como nós, sabem o que é preciso para sobreviver. E às vezes, isso significa fazer o que é necessário, não importa o custo." Joaquim suspirou, percebendo que não seria fácil convencê-la. Ele precisava tentar outra abordagem. "Talvez tenha razão, Carolina. Talvez eu seja ingênuo. Mas acho que você subestimou uma coisa: a força que vem da verdade. Mais cedo ou mais tarde, ela sempre aparece, mesmo quando tentamos escondê-la." Carolina hesitou, e pela primeira vez,
pareceu incerta. Joaquim percebeu a mudança em sua expressão e continuou: eu não sei exatamente o que você planejou, mas sei que você não precisa seguir com isso. Ainda há tempo para mudar de ideia, para fazer a coisa certa. Se não por mim, pelo menos por você mesma. Carolina ficou em silêncio, os olhos fixos em Joaquim, como se estivesse lutando contra uma decisão difícil. No entanto, antes que pudesse responder, a porta da cabine do piloto se abriu e a comissária reapareceu, seguida por um dos copilotos. O copiloto, um homem robusto com uma expressão séria, se aproximou rapidamente de Carolina. Senhora, preciso que nos acompanhe. Temos algumas perguntas sobre a segurança deste voo. Carolina deu um passo para trás, visivelmente surpresa e alarmada. O que você está fazendo? Perguntou sua voz tingida de pânico. Não pode me acusar de nada. Eu só estava tentando ajudar esse homem. O copiloto ignorou suas palavras e gesticulou para que ela o seguisse. Quando Carolina tentou se recusar, a comissária interveio. Senhora, é melhor cooperar. A segurança de todos a bordo depende disso. Percebendo que estava encurralada, Carolina finalmente cedeu. Ela lançou um olhar mortal para Joaquim, cheio de ódio e frustração. Isso ainda não acabou, murmurou, antes de ser escoltada pelo copiloto até a parte traseira do avião, onde seria mantida sob vigilância. Joaquim sentiu um peso enorme ser tirado de seus ombros, mas sabia que o perigo ainda não tinha passado. O avião estava em meio à tempestade, e as palavras de Carolina ecoavam em sua mente. Algo ainda poderia dar errado, e ele precisava se manter alerta. Enquanto Carolina era levada, Joaquim voltou para seu assento, tentando acalmar sua respiração e pensar no que fazer a seguir. Ele sabia que havia dado um grande passo para impedir a tragédia, mas a sensação de perigo iminente ainda estava lá, como uma sombra que se recusava a partir. Joaquim se acomodou em seu assento, mas seu coração continuava a bater acelerado. Ele olhou para o relógio no painel à sua frente. Ainda faltavam horas para o avião pousar. Cada minuto parecia uma eternidade, e ele sabia que qualquer movimento em falso poderia desencadear um desastre. A comissária que havia ajudado voltou a se aproximar, agora com uma expressão grave. Senhor Joaquim, eu preciso que o senhor nos conte tudo o que sabe sobre essa mulher. O que exatamente estava escrito na nota que ela lhe entregou? Joaquim respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. A essa altura, não adiantava mais esconder nada. Na nota, ela dizia que havia um plano para fazer o avião cair. Ela falou de uma explosão, de um acidente programado. Não sei como ela pretendia fazer isso, mas estava claro que ela tinha tudo planejado. Ele parou por um momento, sentindo o peso de suas próprias palavras. Ela mencionou que alguém muito poderoso estava envolvido. Alguém que queria ver esse voo terminar em tragédia. A comissária engoliu em seco, absorvendo a gravidade do que Joaquim havia acabado de dizer. Ela se levantou rapidamente, voltando para a cabine do piloto para compartilhar a informação. Joaquim observou enquanto ela se afastava, a ansiedade crescendo dentro de si. Se Carolina estava realmente envolvida em algo tão sinistro, a ameaça ainda pairava sobre todos a bordo. O avião continuava a balançar violentamente, com a tempestade lá fora aumentando de intensidade. Joaquim tentou se concentrar, analisando todas as possibilidades. Ele precisava descobrir como Carolina pretendia causar a explosão. Talvez houvesse algum dispositivo a bordo, ou alguém estava esperando uma oportunidade para agir. Alguns minutos depois, o piloto fez um novo anúncio, sua voz soando tensa pelo interfone. Senhores passageiros, estamos enfrentando uma situação complicada. Peço a todos que permaneçam em seus assentos e sigam as instruções da tripulação. Estamos tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança de todos. A tensão no avião era palpável. Os passageiros olhavam ao redor, trocando olhares preocupados, enquanto tentavam entender o que estava acontecendo. Joaquim sentiu o peso da responsabilidade aumentar sobre seus ombros. Ele havia iniciado uma sequência de eventos que poderia determinar o destino de todos ali. Enquanto tentava encontrar uma maneira de agir, Joaquim percebeu uma movimentação estranha entre os passageiros. Um homem sentado algumas fileiras à frente estava gesticulando nervosamente, parecendo falar consigo mesmo. Algo na postura dele não parecia certo.
e Joaquim decidiu manter os olhos fixos nele. O homem, de repente, se levantou e começou a andar em direção ao compartimento de bagagens. Joaquim sentiu seu corpo inteiro se enrijecer, seus instintos lhe dizendo que algo estava errado. Ele se levantou discretamente, seguindo o homem até o compartimento, enquanto os outros passageiros permaneciam em seus assentos, talvez alheios ao que estava acontecendo. Quando o homem abriu o compartimento, Joaquim pôde ver que ele estava prestes a retirar uma pequena mala. Era discreta, mas pesada, e parecia exatamente o tipo de coisa que poderia conter algo perigoso. Joaquim sentiu o coração disparar, sabendo que aquele poderia ser um momento decisivo. "Com licença, senhor", disse Joaquim tentando soar calmo, mas sua voz tremia. "Acho que essa mala pertence a outra pessoa. Poderia deixá-la aí, por favor?" O homem se virou lentamente, seus olhos frios e calculistas encontrando os de Joaquim. Por um momento, o tempo pareceu parar. Joaquim sabia que estava a segundos de descobrir a verdade, e qualquer movimento em falso poderia ser fatal. O homem esboçou um sorriso, mas era um sorriso sem calor, sem emoção. "Eu sei exatamente a quem essa mala pertence, Sr. Joaquim", respondeu ele, sua voz carregada de ameaça. "E acho que você sabe disso também." O coração de Joaquim afundou ao perceber que estava cara a cara com o cúmplice de Carolina. O que quer que estivesse naquela mala era o que colocava a vida de todos em risco. Joaquim manteve o olhar firme enquanto o homem encarava-o com um sorriso frio. Ele sabia que não podia recuar agora. O peso da mala no compartimento e a tensão no ar indicavam que algo terrível estava prestes a acontecer. "O que há nessa mala?" Joaquim perguntou, tentando manter a calma. Sua voz era um fio de coragem em meio ao caos. O homem não respondeu imediatamente. Em vez disso, deu um passo em direção a Joaquim, seus olhos se estreitando. "Você realmente não entende a gravidade da situação, não é?" disse ele, sua voz quase um sussurro ameaçador. "Carolina não quer apenas assustar as pessoas. Ela quer que este voo nunca chegue ao seu destino." Joaquim sentiu um frio na espinha. Carolina estava determinada a causar uma tragédia. E agora ele tinha a confirmação de que o homem à sua frente estava diretamente envolvido. Ele precisava agir rapidamente. Olhe, podemos resolver isso sem mais violência", disse Joaquim, tentando usar a persuasão. "Se há algo nessa mala que pode colocar a vida de todos em perigo, eu posso ajudar. Só não faça nada precipitado." O homem parecia ponderar as palavras de Joaquim por um momento, seu olhar se desviando para a mala. Mas então, ele riu com uma expressão de desprezo. "Não há mais tempo para conversas", disse ele finalmente. "Carolina já fez o seu papel. Agora, cabe a mim garantir que os planos dela se concretizem." Sem mais aviso, o homem começou a abrir a mala. Joaquim viu um vislumbre de dispositivos e fiações dentro dela, algo que claramente não pertencia a uma bagagem normal. O pânico cresceu dentro de Joaquim. Ele sabia que precisava impedir o homem de ativar qualquer coisa que estivesse ali. Com um movimento rápido, Joaquim empurrou o homem para o lado, tentando fechar a mala antes que ele pudesse reagir. O homem, surpreso, reagiu com violência. Eles lutaram no espaço apertado do compartimento de bagagens, as mãos se agarrando, tentando dominar um ao outro. A luta foi intensa e desajeitada. Joaquim estava determinado a evitar uma tragédia, mas cada movimento parecia ser uma luta contra o tempo e o perigo iminente. O homem finalmente conseguiu se desvencilhar, agarrando um dispositivo em sua mão. "Isso é o que você queria?" O homem gritou, segurando o dispositivo alto. "Vamos ver o que você faz agora." Joaquim viu que o dispositivo era uma espécie de controle remoto. O homem estava prestes a ativar algo que poderia ser fatal para todos a bordo. Com um impulso desesperado, Joaquim lançou-se sobre o homem, tentando desarmá-lo. O controle remoto caiu no chão e a luta se intensificou. Enquanto lutavam, o avião balançava severamente e um grito de pânico surgiu de algum lugar na cabine. O caos fora do compartimento estava refletido dentro dele. Joaquim sabia que precisava terminar a luta rapidamente, antes que o avião se tornasse um cenário ainda mais perigoso. Finalmente, com uma força inesperada, Joaquim conseguiu desarmar o homem e empurrá-lo para longe.
Ele pegou o controle remoto e o atirou para o fundo do compartimento. O homem estava exausto e rendido, a derrota estampada em seu rosto. Com a respiração ofegante, Joaquim olhou para o dispositivo e então para o homem. Ele sabia que a batalha estava longe de terminar, mas pelo menos uma parte do plano sinistro havia sido interrompida. "Fique aqui", Joaquim ordenou, sua voz firme. "Se você tentar fazer qualquer outra coisa, eu garanto que você não terá uma segunda chance." O homem apenas balançou a cabeça, derrotado. Joaquim, por sua vez, se virou para a mala, tentando entender o que estava dentro dela e como ele poderia garantir a segurança dos passageiros. Foi então que a comissária e o copiloto retornaram ao compartimento. O copiloto rapidamente avaliou a situação e confirmou que o dispositivo era, de fato, uma bomba com um mecanismo de ativação remoto. "Temos que neutralizar isso imediatamente", disse o copiloto, assumindo o controle da situação. "Joaquim, você fez o que pôde. Agora precisamos de sua ajuda para manter todos calmos e garantir que o plano da Carolina não saia do controle." O copiloto, com a ajuda da comissária, rapidamente tomou as rédeas da situação. Eles removeram o dispositivo da mala com extremo cuidado, enquanto Joaquim e o homem que havia sido desarmado eram mantidos sob vigilância. O compartimento de bagagens estava agora repleto de tensão, e a sensação de perigo iminente parecia mais palpável do que nunca. A comissária, agora vestida com um colete de segurança, começou a falar pelo interfone, tentando acalmar os passageiros e garantir que todos estivessem cientes de que a situação estava sendo controlada. "Senhores passageiros, peço que permaneçam em seus assentos e sigam as instruções da tripulação. Temos uma situação de emergência sob controle e faremos o possível para garantir a segurança de todos a bordo." O som do interfone, em meio ao balançar constante do avião e ao ruído da tempestade, foi um alívio para muitos passageiros, mas a sensação de medo ainda pairava no ar. Joaquim tentou oferecer conforto a alguns passageiros próximos, tentando acalmá-los com palavras de esperança. Enquanto isso, o copiloto e a comissária trabalhavam para desativar o dispositivo. Eles haviam encontrado o mecanismo de ativação e estavam desmontando-o com precisão. A tensão era palpável, e cada movimento deles parecia ser crucial para evitar um desastre. Joaquim observava de longe, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Ele sabia que a situação ainda não estava completamente resolvida. Carolina, ainda em custódia, e o homem desarmado poderiam ter outros planos ou aliados. Ele precisava estar preparado para qualquer eventualidade. Com uma última verificação, o copiloto finalmente confirmou que o dispositivo estava seguro e inativo. Ele se dirigiu ao interfone novamente. "Senhores passageiros, o dispositivo foi desativado com sucesso. Agradecemos pela sua paciência e cooperação. Estamos agora sob controle e faremos o possível para garantir um pouso seguro." O alívio se espalhou pelos passageiros, embora o medo e a incerteza ainda estivessem presentes. Joaquim sabia que o verdadeiro teste seria o pouso. O avião ainda estava lutando contra a tempestade e qualquer coisa poderia acontecer. Carolina foi trazida de volta ao compartimento de passageiros, visivelmente abalada e com um olhar de derrota em seu rosto. Ela foi escoltada pelos membros da tripulação e pela segurança, seus movimentos restritos. Joaquim a observou com um misto de compaixão e frustração. Havia algo de humano nela, mesmo em meio à sua determinação de causar caos. O copiloto se aproximou de Joaquim, seu rosto grave. "Precisamos de sua ajuda para garantir que todos permaneçam calmos até o pouso. Não sabemos se há mais alguma ameaça, e sua presença pode ser importante para manter a ordem." Joaquim assentiu, entendendo a gravidade da situação. Ele se posicionou para ajudar a manter a calma entre os passageiros, fornecendo informações e conforto sempre que possível. A atmosfera no avião era de tensão e expectativa, mas também havia um sentimento crescente de esperança. As horas seguintes foram uma mistura de calma tensa e preparativos. O avião, agora sob controle total da tripulação, fez um esforço para estabilizar e se preparar para o pouso. Joaquim observou o horizonte através da janela, o céu ainda carregado com nuvens pesadas, mas com uma sensação de resolução começando a se formar.
Finalmente, o avião começou a descer, e a tempestade parecia começar a se dissipar. O processo de pouso foi suave, embora ainda houvesse uma sensação de alívio ao ouvir as rodas do avião tocarem o solo. Quando o avião parou e as luzes de aviso se apagaram, um aplauso espontâneo explodiu entre os passageiros. O medo havia sido superado e a sensação de segurança havia retornado. Joaquim exalou profundamente, sentindo o peso das últimas horas começar a se dissipar. A comissária se aproximou de Joaquim com um sorriso cansado. Obrigado por sua ajuda, Joaquim. Sem você, isso poderia ter terminado de maneira muito diferente. Joaquim sorriu de volta, exausto, mas grato. Apenas fiz o que achei certo. Fico feliz que tenhamos conseguido impedir uma tragédia. Com Carolina e o homem desarmado sendo levados pelas autoridades, Joaquim teve a certeza de que a ameaça havia sido neutralizada. Ele se sentiu um pouco mais leve, mas também ciente de que o impacto desse evento perduraria por algum tempo. Enquanto os passageiros começavam a sair do avião, Joaquim deu uma última olhada para o interior do avião, pensando em como a vida pode mudar em um instante. Ele sabia que estava deixando para trás uma experiência que mudaria para sempre sua visão do mundo. Após o pouso, o aeroporto estava em alerta máximo. Equipes de segurança e autoridades estavam por toda parte, assegurando que a situação fosse devidamente tratada e que todos os passageiros estivessem seguros. Joaquim, ainda abalado, passou por uma série de procedimentos de segurança, incluindo depoimentos sobre o que aconteceu. Ele foi guiado por uma área de espera onde os passageiros aguardavam para sair. As conversas estavam repletas de alívio, mas também de curiosidade e confusão. Joaquim encontrou um canto tranquilo e se sentou, observando a movimentação ao seu redor. Ele estava exausto, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e precisava de um momento para processar tudo o que havia ocorrido. Enquanto esperava, uma jovem mulher se aproximou dele. Ela parecia estar à procura de alguém, e ao vê-lo, seu rosto se iluminou com um sorriso reconhecível. Senhor Joaquim, ela perguntou, sua voz tremendo de emoção. Eu sou Ana, a filha do senhor que estava com você no voo. Você foi incrível lá dentro. Joaquim se levantou, surpreso ao ver a jovem. Ele havia ouvido sobre a filha do homem que estava no voo, mas não esperava encontrá-la pessoalmente. Ana, é um prazer conhecê-la, disse Joaquim, tentando sorrir. Eu só fiz o que qualquer um faria em uma situação dessas. Ana o abraçou fortemente, seus olhos cheios de gratidão. Meu pai sempre fala sobre como você é uma pessoa boa e honesta. Ele me contou tudo o que você fez para ajudá-lo. Não tenho palavras para agradecer. Joaquim sentiu um nó na garganta ao ouvir as palavras dela. A emoção do momento e o alívio de ter ajudado alguém que precisava dele tornaram-no mais consciente do impacto que suas ações tiveram. Não precisa agradecer, respondeu Joaquim, sua voz rouca. Só estou feliz que todos estejam seguros agora. Ana assentiu e o soltou, olhando para ele com um olhar de profunda admiração. Meu pai está em um bom estado agora, mas ele ainda está em choque. Quero que saiba que o que você fez significou muito para nós. Você ajudou não apenas a salvar vidas, mas também trouxe esperança em um momento de desespero. Enquanto conversavam, um grupo de jornalistas se aproximou, querendo ouvir o relato de Joaquim. Ele estava relutante em falar para a mídia, mas sabia que era importante compartilhar a verdade sobre o que aconteceu. Ele deu uma breve entrevista, detalhando os eventos sem revelar informações sensíveis que pudessem comprometer investigações em andamento. A história de coragem e determinação se espalhou rapidamente, e Joaquim se viu no centro das atenções, não como um herói, mas como alguém que fez o que era certo. Horas depois, quando a movimentação havia diminuído, Joaquim finalmente encontrou um momento de tranquilidade. Ele sentou-se em uma pequena cafeteria do aeroporto, tomando um café enquanto pensava sobre o que havia acontecido. O dia havia sido extenuante e intenso, mas ele se sentia profundamente grato por ter ajudado a impedir uma tragédia. Enquanto tomava seu café, ele refletiu sobre as lições aprendidas e o impacto das suas ações. Ele pensou sobre Carolina e o homem que ajudou a impedir. Havia algo em sua mente que o incomodava. Uma sensação de que havia mais na história do que o que foi revelado. O perigo parecia ter sido neutralizado,
mas ele não podia ignorar a sensação de que havia algo mais por trás de toda a trama. Ana retornou para conversar com Joaquim mais uma vez, acompanhada por seu pai, que estava visivelmente mais calmo. Eles agradeceram a Joaquim mais uma vez, e ele se sentiu um pouco mais em paz ao ver o alívio no rosto deles. Espero que um dia possamos nos encontrar em circunstâncias mais felizes, disse Joaquim, apertando a mão do pai de Ana. Concordo, respondeu o pai de Ana, sua voz cheia de emoção. Obrigado por tudo. Joaquim os observou partir, sentindo uma mistura de emoções. O dia havia sido um turbilhão de sentimentos, e ele estava ansioso para voltar à sua vida normal, mas também consciente de que aquela experiência havia mudado sua perspectiva para sempre. Ele se levantou e se preparou para deixar o aeroporto, sabendo que a vida continuaria e que de alguma forma ele havia encontrado um novo propósito. As lições que aprendeu e as pessoas que conheceu ao longo do caminho se tornaram parte de sua história. E ele estava pronto para enfrentar o futuro com uma nova compreensão do que significa fazer a diferença. Com o aeroporto se acalmando e a noite caindo, Joaquim decidiu dar um último passeio pelos corredores. As luzes artificiais e o murmúrio distante dos passageiros agora ofereciam uma sensação de normalidade, contrastando com o caos do dia. Enquanto caminhava, ele notou um grupo de autoridades de segurança reunido em uma área reservada. A curiosidade e o desejo de entender mais sobre o que havia acontecido o levaram até lá. Ele se aproximou discretamente, ouvindo fragmentos da conversa. A investigação está em andamento, mas parece que Carolina estava envolvida em uma rede maior, dizia um dos agentes com um tom de voz sério. Precisamos descobrir se há mais pessoas envolvidas. Joaquim franziu a testa. Carolina e o homem que havia sido desarmado estavam apenas peças de um quebra-cabeça maior, e isso confirmava suas suspeitas sobre a complexidade do esquema. Ele decidiu se aproximar e, com cautela, fez uma pergunta ao agente mais próximo. Desculpe-me, ouvi um pouco da conversa. Há algo mais que eu possa saber sobre o que estava acontecendo? O agente o olhou com um misto de surpresa e curiosidade, reconhecendo Joaquim como um dos passageiros envolvidos. Na verdade, estamos tentando entender o alcance da operação. Carolina estava em contato com várias pessoas, e parece que havia um plano mais amplo do que imaginávamos. Estamos trabalhando para identificar todos os envolvidos e garantir que não haja mais ameaças. Joaquim sentiu uma sensação de alívio misturada com inquietação. Embora a ameaça imediata tivesse sido neutralizada, a ideia de uma rede maior e mais perigosa ainda pairava sobre ele. Ele agradeceu ao agente e decidiu que era hora de ir para casa. Ao sair do aeroporto, Joaquim respirou o ar fresco da noite, pensando em como a vida pode ser imprevisível. A viagem que deveria ser uma simples jornada para visitar um amigo se transformou em um evento que testou sua coragem e determinação de maneiras que ele nunca imaginou. Ele pegou um táxi para sua casa, refletindo sobre o impacto do dia e o que o futuro lhe reservava. Quando chegou, encontrou a paz de seu lar em contraste com a agitação do dia. Sentou-se em sua sala de estar, ainda processando os eventos, enquanto as notícias sobre o incidente começavam a aparecer nas manchetes dos jornais. A história de Joaquim, com suas ações heróicas e a trama complexa envolvendo Carolina, se espalhou rapidamente. Ele foi elogiado por sua bravura, mas ele mesmo sabia que o verdadeiro heroísmo estava em cada pequena ação de coragem e compaixão em momentos de crise. Naquela noite, antes de ir para a cama, Joaquim fez uma reflexão final. Ele percebeu que a experiência lhe ofereceu uma nova perspectiva sobre a vida e sobre o que significa estar verdadeiramente presente e ativo em momentos de necessidade. Ele havia encontrado um novo propósito e uma nova apreciação pela vida e pelas pessoas ao seu redor. Ao amanhecer, Joaquim acordou com uma sensação de renovação. Ele estava pronto para enfrentar um novo dia com uma perspectiva mais clara e um coração mais forte. A experiência havia mudado sua visão de mundo, e ele estava determinado a usar essa nova compreensão para fazer a diferença onde quer que fosse possível. Enquanto se preparava para sair de casa, Joaquim pensou nas palavras de Ana,
e em como seu gesto havia tocado a vida de outras pessoas. Ele sabia que, independentemente do que o futuro lhe reservasse, ele sempre carregaria consigo a lembrança daquele dia e a certeza de que suas ações tinham significado. Ele deu um último olhar para a cidade que despertava ao seu redor e sorriu, pronto para escrever o próximo capítulo de sua vida com uma nova determinação e um coração cheio de gratidão.